aí. Bom, eu me chamo Amanda Herrero, eu sou fisioterapeuta pélvica, também atuo com terapia floral, entre outras coisas, e eu ajudo mulheres a adquirirem saúde íntima, emocional e sexual através da fisioterapia pélvica, de exercícios de bioenergética, de limpeza, de cura, de trauma, da terapia floral, nos conhecimentos do Tantra, que eu tenho formação em terapia tântrica, e que mais? Da sexologia também, isso. Aí eu fiquei tão perdida agora, ó, com esse atraso que me embananei. Muito bem, vamos lá. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu percebo que nós temos uma incidência. Então, por que eu escolhi este tema para quem está chegando aqui? Assoalho pélvico protegido durante os seus treinos. Bom, eu escolhi porque a incidência de incontinência urinária nas mulheres, ela é alta, muito alta. Né? Os estudos apontam que temos 30% de incontinência urinária. Só que eu acredito que este número, ele está, como chama, subnotificado. Porque as mulheres, às vezes, não relatam, elas não sabem que aquilo que elas têm, aquelas perdas eventuais, ora, eu perco de vez em quando, eu perco só quando a bexiga está muito cheia, né, e eu estou apurada, e aí eu espirro, eu tuço, aí muitas mulheres não se dão conta que ela tem uma incontinência urinária, ela acha que perder xixi uma vez ou outra, que está tudo normal, está tudo bem, que é assim mesmo, certo? Então, acredito que esse número de 30% é subnotificado. E o que se tem na literatura é que, a partir dos 65 anos de idade, esse número de 30% ele sobe para mais de 50%. Então, conforme a mulher envelhece, ela tem uma incidência, né? A incidência sobe de incontinência urinária. E eu escolhi esse tema porque a incidência em atletas é muito, muito alta, e principalmente em mulheres nulíparas, que é uma mulher nulípara, que nunca passou por uma gravidez. Então, é altíssimo esse número em atletas de performance, né? Então, aqui, ó, na minha colinha, que tanto impacto, aí eu achei uma revisão bibliográfica, uma revisão sistemática de 2017, da Revista Brasileira de Medicina Esportiva, para quem quiser essa referência, e que ela fala que em atletas, qual é a discussão dessa revisão sistemática? O que é mais importante? O impacto, as atividades de impacto ou o aumento progressivo da carga durante esse treinamento? E no final das contas, eles não chegaram a conclusão nenhuma. Sabe-se que tanto um quanto o outro, tanto o impacto quanto a sobrecarga, né? O aumento excessivo e gradual de carga prejudica o assoalho pélvico. Então, e se sabe que é muito alto esse índice em mulheres atletas ou desportistas e que são nulíparas, que nunca passaram por uma gravidez. O que é mais importante das modalidades esportivas? O que mais causa impacto são os saltos. Tanto vôlei, treinamento funcional, crossfit, todas essas modalidades, atletismo, todas essas modalidades que tem salto é que tem maior incidência. E aí, nessa revisão sistemática, tem 80% das mulheres jovens e que são trampolinistas têm incontinência urinária. Já pensou? 80% é um índice muito alto. 25% das mulheres que têm 25,9% das atletas ou das mulheres que são instrutoras de yoga e de pilates, elas também têm incontinência urinária. Então, imagina que a yoga nem sempre vai te proteger, né, da incontinência urinária e nem o pilates. Pilates não é tratamento de incontinência urinária. Então, imagina, 25,9%. Nas estudantes de educação física, esse índice é maior ainda, de 35,5% das estudantes de educação física e jovens têm incontinência urinária. E aí, nessa revisão, eles acharam, tem um artigo que fala que 24,6% das frequentadoras de academia, jovens e nulíparas, mulheres que frequentam academia, elas têm incontinência urinária, contra 14,9%
0,3% das sedentárias e que são nulíparas. Quer dizer, a atividade física, ao invés de proteger a mulher contra a incontinência urinária, ela favoreceu, segundo esse estudo. E, num outro estudo, nós encontramos 42,5% das mulheres nulíparas e que fazem musculação, natação e exercícios aeróbicos têm incontinência urinária. Então, minhas lindas, né, por que precisa ser direcionada a sua atividade física para proteção de assoalho pélvico? Porque se você fizer de maneira inadequada, você vai ter uma piora, certo? Bom, vamos lá. Quem está aí assistindo, vão colocando as suas dúvidas. Se você não pode colocar no chat, no YouTube, e pode colocar, tem uma caixinha de pergunta, ali onde você coloca um comentário. Se você não quiser que as pessoas saibam, né, no Instagram, você escreve na caixinha de perguntas que eu vou ver qual é a sua dúvida. Nós temos algumas dúvidas que eu coloquei lá durante a semana no Instagram, o que eu recebi nas minhas caixinhas. Então, pedalar fortalece ou prejudica o assoalho pélvico? Essa é uma das questões. Outra, como executar os movimentos adequados de maneira correta durante dança, step, corrida, né, etc. Como evitar a perda de xixi durante as aulas de jump? Por que eu perco urina durante o agachamento? Como é que eu faço para evitar esse constrangimento? Como resolver os escapes? Como resolver os escapes de xixi que pioram depois que eu comecei a correr, a praticar corrida, pioraram os meus escapes de xixi. Antes eram poucos dias e, eventualmente, agora eu estou tendo escape de urina mais frequentemente. Isso é muito comum, eu escuto muito isso no consultório. Como que a mulher se dá conta de que ela está tendo incontinência urinária? Né? E outra questão é, eu quero aprender a fazer exercícios abdominais e outros de maneira adequada. Então, é disso que essa live se trata. Bom, vamos respirar, meus amores. Deixa eu tomar uma aguinha para começar a adentrar o nosso assunto e responder essas questões. Se você tiver mais alguma coisa, coloca aqui para mim. Bom, então vamos lá. Uma coisa que acontece muito e que tem um comando de voz muito comum por outros profissionais que não são profissionais especializados em assoalho pélvico, que eu escuto muito segura o xixi. Segura o xixi, segura o pum durante o exercício. Meus amores, não façam isso. Toda vez que você prende os esfínteres, nós temos duas, eu estou sempre falando, né, nos meus materiais de divulgação nas redes sociais, que nós temos duas camadas de músculos do assoalho pélvico. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, olha só. Nossa vulva, né? A parte externa chama vulva. Então, a vulva tirou a pele, como que fica? Todos esses músculos aqui, ó, são os músculos do assoalho pélvico, certo? E nós temos duas camadas de músculo aqui, ó. Uma camada mais superficial, que é essa aqui, que quando a gente coloca a mão aqui embaixo e prende o xixi, prende o pum, a gente sente o movimento de vem e volta, certo? Então, é aqui, contrai, relaxa, eu sinto esses músculos aqui se movimentando. Esta outra camada, que é mais profunda, são esses músculos aqui. Então, eu tenho o pubis, que é esse osso aqui, acima do clitóris nas mulheres. Então, eu tenho pubis aqui e a coluna aqui atrás. Então, se eu olhar de cima, vai estar assim. Uma pelve de tamanho normal. Então, quando tá vendo? Ela fecha a cavidade. Esses músculos, ó, eles fecham a cavidade pélvica. Então, eles vêm desde aqui, dessa região aqui, passa aqui por baixo, vem até aqui. Vem desde aqui do saco, passa por tudo, fechando, e vem até aqui. Então, esses músculos, eles fecham o quadril. Eu tenho ilíaco de um lado, né? Ó, ilíaco de um lado, ilíaco do outro, e fechando aqui por dentro, eu tenho os músculos do assoalho pélvico, que são os músculos profundos.
E aí eu tenho uma camada superficial que está aqui, que são os músculos dos esfíncteres. Então, esfíncter, ele fecha rápido e forte, eles são músculos de potência. Então, por que eles são assim? Eles se comportam dessa maneira. Porque quando eu vou tossir, espirrar, dar uma gargalhada, saltar, né, ou algum esforço, a gente prende. Fecha esse músculo que tem esse formato aqui, ó, de 8. Então, esses são os músculos superficiais. Olha só, os músculos superficiais e os músculos profundos. Então, este 8 aqui, ele faz isso aqui, ele prende o xixi, prende o punho, fecha rápido e forte, porque ele é músculo de potência, ele tem que fechar rápido, para que quando eu espirrar, eu tossir, eu não tenha perda de urina. E esse músculo aqui, que eu mostrei para vocês, que está fechando, né, a minha cavidade pélvica, a sua, ele é um músculo de resistência. Então, ele tem uma contração menos potente, mas por muito tempo. Porque eu estou em pé aqui, se eu estiver com a minha... Como é que eu aciono esse músculo, então? Então, tá, Amanda, então a gente não pode prender o xixi quando eu estou fazendo exercício. Não. Toda vez que você fecha o esfíncter, que é esse músculo aqui, você altera toda a pressão dentro da cavidade pélvica e isso faz com que você facilite que o seu assoalho pélvico tenha sobrecarga. A gente pensa que quando contrai, eu estou ajudando o assoalho pélvico. Não, quando eu fecho o esfíncter, eu estou sobrecarregando. E aí, o que acontece? Eu vou ter uma tendência à incontinência urinária, porque altera toda a pressão intrapélvica aqui, que mantém os esfíncteres fechados. Então, o que é o correto? Quando, dependendo da posição que eu tenho de quadril, da minha pelve, ó, se eu tiver um aumento da minha lordose, a minha pelve rodou para frente, tá vendo? Aí eu tenho um aumento da lordose. Esse músculo abdominal, o músculo abdominal precisa trabalhar junto com o músculo que fecha aqui, né, a cavidade pélvica, porque eles são as cintas. A cinta abdominal que mantém os órgãos no lugar, né? Então, é uma cinta que mantém os órgãos no lugar e uma cinta pélvica que também mantém os órgãos no lugar. Essas duas cintas precisam trabalhar em harmonia. Então, se eu tenho um aumento da minha lombar, o que aconteceu? Meu quadril rodou para frente. Esse músculo distende, perdeu a função de cinta, de fazer a contenção dos órgãos, né? Eu sobrecarrego a minha lombar, porque é a lombar que fica contraída, esse músculo não, ele desativa. A minha lombar que fica contraída, sobrecarregando, e o meu assoalho pélvico desativa. Se eu fizer assim, o contrário, né? Fizer o exercício, ó, descer um pouquinho aqui. Então, se eu encaixar o quadril, então eu encaixo, né? Rodei o quadril para frente, desencaixei. Rodei o quadril para frente, desencaixei. Rodei o quadril para trás, ó, encaixei. Desencaixa, encaixa. Desencaixa, encaixa. Desencaixa, encaixa. Certo? Então, quando eu também rodo para trás, o que eu estou acionando? Esfíncter anal. Onde é que vocês sentem que fecha quando você encaixa o quadril? O bumbum, o popô, né? O forex. Não é o assoalho pélvico, porque esse músculo aqui, ó, interno, que está aqui dentro. Nem quando eu rodo o quadril para frente, né? Quando eu rodo o quadril para frente, eu também não tenho o assoalho pélvico ativado, e nem quando eu rodo para trás. Então, como é que eu vou proteger o meu assoalho pélvico? Então, vocês entenderam que assoalho pélvico é esse músculo interno? Esse músculo superficial eu chamo de esfíncter, né? São os músculos esfincterianos. O assoalho pélvico, lógico que as duas camadas de músculo, elas trabalham junto. Mas elas trabalham junto quando a gente está com a pelve no neutro. O que é pelve no neutro? Este ossinho aqui, mais saliente que eu tenho aqui, ó, do quadril, e o meu pubis, que é o ossinho acima do clitóris nas mulheres e acima da base do corpo do pênis nos homens, eles têm que ficar no mesmo plano. Eles têm que estar assim, ó, no mesmo plano. Por quê? Se eles estão assim, no mesmo plano, eu tô com a minha pelve no neutro. Tem uma curva de lombar, olha aqui. Tem uma curva de lombar, que não é muito grande, mas tem uma curva de lombar. Porque se eu rodar para trás, o que eu faço? Este osso da frente, ó, ficou mais anterior do que esse. Vou mostrar em mim, ó. Rodei o quadril. Então, este osso do pubis está à frente desse aqui, ó. Certo?
Então, esse está à frente, esse está assim. Se vocês estiverem vendo de cima, vocês vão ver que não está no mesmo plano. Esse fica à frente desse. Então, quando eu faço isso, eu também não estou ativando, né? Lógico que eu ativo o abdômen, mas é reto abdominal, não é a cinta abdominal. Então, vamos lá, voltando duas casas. Quais são os músculos? Qual é o músculo que é a cinta abdominal? Ele chama transverso do abdômen. Ele tem um formato, as fibras dele são assim. Então, quando contrai, o que ele faz? Ele encurta. Ó. O transverso é desse jeito, tá? Ele vem aqui, que é o músculo mais profundo, que é o que encosta nas vísceras. As vísceras, fígado, intestino, estômago, tudo se apoia nesse músculo aqui, tá? Que é o transverso do abdômen. Eles estão aqui encostados. Então, ele tem um formato assim, ó, circular. Então, ele vem desde aqui, faz isso aqui, forma uma cinta. O músculo, quando contrai, ele encurta. Então, o que acontece quando eu ativo essa cinta? Ele faz isso, ó. Ele diminuiu, tá vendo? Estava assim, grande, aí ele contraiu, ficou pequeno, o espaço. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui. Eu ativo o transverso, ele fecha aqui, tá? O reto abdominal, as fibras dos retos abdominais, que é aquele músculo que forma os gominhos lá do tanquinho, as fibras dele são assim. O que o reto abdominal faz? Aproxima costela de quadril. É esse o movimento que ele faz. Então, quando eu encaixei o meu quadril, olha o que aconteceu. Aqui está o meu osso do quadril e aqui estão as minhas costelas. Então, quando eu encaixei o quadril, ó, eu aproximei os meus dedos. Quem que eu ativei? O reto abdominal. Não foi o transverso, não foi a cinta. Eu mal sinto lá dentro. Então, a gente vai desenvolvendo. O que eu faço? Muito no meu programa de mentoria de 3 meses. A mulher vai desenvolvendo essa consciência, essa percepção dela perceber essas camadas de músculo, tanto de dentro quanto de fora, tanto que é profundo quanto que é superficial, e também aqui as camadas de músculo de abdômen. O que é que eu estou ativando? A mulher vai ganhando essa consciência nesse trabalho que eu faço de 3 meses, né? Que por enquanto ainda é presencial aqui em Londrina. Logo mais teremos novidades e teremos esse programa online, mas por enquanto eu faço ele presencial. Então a mulher vai adquirindo essa consciência. Eu estou ativando transverso, estou ativando reto abdominal ou estou ativando transverso? Eu estou ativando músculo de baixo, de dentro, ou músculo de fora, esfíncter. Estou ativando as duas camadas de músculo? Qual que está trabalhando mais? A camada de fora ou a camada de dentro? Então, conforme eu vou me movimentando e conforme o movimento do meu quadril, isso vai determinar qual é a camada de músculo que eu estou usando. Então, quando eu encaixei o quadril, qual é o músculo que ativa? Reto abdominal. E aqui, ó, esfíncter anal. Não é o músculo que é aqui dentro. Qual é a função desse músculo? Trazer tudo para cima. A cinta abdominal faz o quê? Faz isso aqui, fecha. Fecha nesse sentido, né? Antero-posterior. E deixa os órgãos no lugar, as vísceras no lugar. E o assoalho pélvico faz a mesma coisa, ele faz isso, ele sobe. Imagina que é um elevador de 10 andares. Ele não tem que subir até o 10º andar de uma vez. Por quê? Porque ele não é músculo de potência, ele é músculo de resistência. Os músculos de postura são músculos de resistência. Então, como que a gente trabalha? Ele sobe, dependendo da posição do meu quadril, se estiver no neutro, vamos voltar lá, 2 casas de novo. Voltando, qual é a posição do neutro? Quando este oscila e esse, ó, eles estão no mesmo plano. Ó. Se eu ficar certinho aqui, ó, vocês vão ver que eles estão no mesmo plano em mim. Porque se eu arrebitar, ó, esse ossinho fica à frente e esse aqui fica atrás, tá vendo? Esse aqui tá lá para dentro e esse aqui tá aqui à frente. Então, o que eu faço com a minha pelve? Faço isso aqui. Aí, este osso fica à frente deste aqui, que é o mais saliente. E aí, o que acontece com a curva da minha lombar? Aumenta, né? Faz isso aqui, fica enorme. Se eu encaixar, o que vai acontecer? O pubis vai ficar à frente desse osso do quadril. E aí, a minha coluna fica reta, né? E em mim nem fica muito retificada porque eu tenho aumento da minha lordose. Mas olha só, o que acontece, né? Ela fica mais retificada. Eu acho que também nem é tanto volume que tem aqui atrás também, que parece que eu ainda tô com uma lordose. Certo? Então, ó, o que é a pelve no neutro?
Eu destravo o joelho, destrava. Sai daquele ponto onde eu fico com o joelho travado lá para trás. Se eu ficar com o joelhão travado lá para trás, eu perco essa mobilidade de quadril, olha só. Fica limitado. Quando eu destravo, não precisa dobrar muito, que vai causar também malefícios. Então, eu só destravei. Destravei, aí eu encaixo e desencaixo. Encaixo e desencaixo, ó. Encaixo e desencaixo. Esse movimento fica amplo. Encaixei, desencaixei, ó. Arrebitei, encaixei. Arrebitei, encaixei. Arrebitei, encaixei. Certo? Se eu fizer com o meu joelho lá atrás travado, o que vai acontecer? Ó, arrebita pouco, bem pouco. Arrebita pouco, bem pouco. Arrebita pouco, bem pouco. Né? Tem pessoas que nem movimentam, que os músculos estão tão encurtados que se o joelho estiver travado, ela não tem mobilidade nenhuma de quadril. Eu ainda tenho mais de pelve de tanto que eu trabalho. Então, destravei, aí eu vou arrebitar, encaixar. Arrebitar, encaixar. Arrebitar, encaixar. Tá vendo? Ó, quando eu encaixo muito, como que fica a minha lombar? Retificada. Não tem ativação da cinta, vai ter ativação do reto abdominal. Aí a mulher pensa que ela está fazendo certo porque ela sente a barriga contraída. Mas ela só está aproximando costela de quadril. É esse músculo aqui que encurtou. Não é a cinta que faz a contenção dos músculos. E aí eu vou falar mais uma coisa para vocês. Toda vez que a gente ativa a cinta abdominal de maneira correta, o assoalho pélvico vem por reflexo. Foi uma fisioterapeuta que descobriu isso. Que quando ela ativa, a gente ativa o transverso, vem o assoalho pélvico. Então, vou deixar no neutro. Como é que a gente deixa no neutro? Destravei os joelhos e puxei o meu pubis, ó. Um dedo para cima. É só fazer esse movimento aqui, ó. Diminui um pouquinho essa distância, mas não muito. Então, ó, destrava o joelho, puxa um dedo para cima. O que acontece aqui? Tudo isso aqui fica ativado. Você sente que tudo isso aqui, ó, fica firme. E que não é o reto abdominal que está te puxando o seu corpo para frente. Né? Então, destravei o joelho, puxei um dedo para cima. E aí eu vou fazer as minhas atividades assim. Ah, mas como é que anda desse jeito? Mano, parece que, né, o bunda tá lá para dentro, parece que tá com uma fralda cheia. Não é demais, ó. Destravei, puxei um dedo só aqui. Destrava, ó. Joelho esticado, joelho destravado. Puxa um dedo para cima. E aí, ativou tudo isso aqui. Aí, eu vou fazer minhas atividades, né? Meus treinamentos com essa cinta ativada. Aí, o que você sente aqui dentro da pelve? É isso que você tem que perceber. Se eu tiver, qual é a sensação que eu tenho quando eu rodo o meu quadril para frente, ó? Tô lá, com o joelho travado lá atrás, né? Não tem cinta nenhuma ativada. Qual é a sensação que eu tenho, ó, dentro da minha pelve? Sente o seu canal vaginal, me encontra. Nenhum comentário? Nenhum coraçãozinho? Gente, não está interessante o assunto? Vocês não estão gostando? Nem aqui no chat não tem nenhum comentário? O que vocês estão achando? Está claro para vocês tudo isso que eu estou falando? Sim ou não? Sim ou não? Isso ficou claro, mulher? Como está sendo isso para você? Ó, nenhum comentário. Vocês não estão entendendo nada, né? Bom, então, onde eu estava? TDAH. Qual é a sensação que você tem, né? Lá dentro do seu canal, aqui dentro, não é na entrada da vagina, aqui embaixo, ó. O que você sente lá dentro do canal vaginal? E nessa altura aqui, mais ou menos, ó, que é a altura da bexiga mesmo. Destrava o joelho e... Não, com o bumbum arrebitado, né? Curva de lombar, destravei o joelho. E aí? Como que fica? Qual é a sensação que eu tenho? Agora, ó, traz um dedo para cima. Mudou a sensação? Lá dentro da minha pelve e dentro do meu, na entrada da vagina, mudou a sensação? Ó, rebita, traz um pouquinho. Rebita, traz um pouquinho. Rebita, traz um pouquinho. Rebita, traz um pouquinho. Qual é a sensação? E aí, se eu for fazer exercício em pé, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Pontos chaves de ativação de assoalho pélvico são ossos. Se eu tiver em pé, o ponto-chave é a pressão do meu pé no chão. Se eu estiver sentada, é a pressão dos meus isquios, ó. Desses ossinhos que a gente tem aqui no quadril,
Eu pressiono o isquio para o assento, o assoalho pélvico vem. Eu pressiono o pé para o chão, o assoalho pélvico vem. Não é esfíncter que vai fechar. Lembra? Quando eu fecho o esfíncter, prende xixi, prende o pum, prejudicou o assoalho pélvico. Altera toda a pressão que tem aqui dentro e a sua bexiga, os seus esfíncteres não vão trabalhar e a sua bexiga não vai ficar favorecida, certo? Na posição adequada. Então, e quando eu tô deitada? O apoio é no sacro, sabe o sacro? Ó, esses ossinhos, esses furinhos que a gente tem aqui, um pouquinho para baixo deles, até aqui o cóccix, este triângulo é o seu sacro. Então, o que tem que estar apoiado no chão? O sacro. E aí eu pressiono o sacro para baixo, o assoalho pélvico vem, quando eu tô deitada, certo? Quando eu tô sentada, os isquios. E quando eu estou em pé, eu destravo meus joelhos, puxo um dedo para cima e vou pressionar o pé suavemente para o chão. Então, vamos lá? Vamos fazer essa contração para vocês sentirem. Então, deixa as suas escápulas ativadas. O que é escápula ativada? Ó, eu levo um pouquinho para trás e para baixo. Não é para fazer isso aqui, certo? Ó, não é isso aqui. É só assim, ó, um pouquinho para trás e para baixo. Abriu esse espaço um pouco. Eu vejo ficar assim, ó, arredondado. Então, pés na largura do quadril, apontando para frente. Se os seus joelhos olham para dentro, né? Quem tem joelho valgo, olha para dentro. O que a gente faz? A gente destrava o joelho e roda o joelho sem mexer o pé para ele ficar olhando para frente. Ó, vou abaixar um pouquinho aqui no YouTube. Então, ó, que nem eu tenho joelho valgo. Meus joelhos, deixa eu ajustar aqui também. Para não cair. Ó. Então, os joelhos na largura do quadril. Eu destravo, ó. Se eu destravar, dá para ver mais ainda que eu tenho joelho valgo. Aí, o que eu faço? Sem mexer o meu pé lá embaixo, eu vou rodar a minha patela para ela olhar para frente. O que acontece quando eu faço isso? Aciona tudo isso aqui. O glúteo aciona, a coxa aciona, certo? Então, rodei. E aí, eu tenho que cuidar para não jogar o peso muito lá para a lateral do meu pé, né? E deixar mais no centro do pé, certo? Então, volta lá. Então, voltei aqui. Muito bem. Destravei o joelho. Puxa um dedo para cima do meu pubis. Esse ossinho e esse, ó, no mesmo plano, certo? Ficou no mesmo plano. Então, a minha pelve está no neutro, ó. Vou ficar de lado para vocês verem. Pés na largura do quadril, destrava o joelho, puxa um dedo para cima. Então, eu estava assim, ó, é sutil. Esse ossinho e esse, ó, ficou no mesmo plano. Até coloquei uma roupa preta para vocês terem bem essa noção, ó. Porque se eu tô assim, esse aqui tá à frente desse. Ó lá, meu pubis está lá para dentro. Meu pubis está lá para dentro e esse osso ficou aqui para frente. Aí, se eu encaixar demais, ó o que acontece. O meu pubis fica aqui e o meu osso do quadril está aqui atrás. Eles não estão no mesmo plano. Aí, se eu desço um pouquinho, ó, eu desço até onde eles ficam no mesmo plano. Eu vou respirar, ativa as escápulas, ombro longe das orelhas. Inspirei, solta o ar, desce o pé para o chão, pressiona o seu pé, joelho olhando para frente, sente o que acontece aqui dentro da sua perna. Relaxei. Faz minha respiração de descanso. Inspirei. Abre costela. Outra coisa. Onde é a respiração? No trabalho pélvico e postural é aqui, de costelas. Né? Se vocês procurarem nos meus canais, nas minhas redes sociais, vocês vão ver. Tem vídeo que eu ensino como respirar usando o diafragma, abrindo e fechando costela, fazendo esse trabalho aqui. Então, eu vou inspirar, ó. E vou abrir aqui a costela, pressionar o pé para baixo, vou fechando as costelas, pressiona o pé para o chão e sente o que acontece aqui, ó. Dentro da sua pelve, sente o canal vaginal. Solta o ar o maior tempo possível e sem fazer bico. Se você fizer bico, vai acontecer a mesma coisa. Você vai aumentar a pressão lá dentro do assoalho pélvico, que vai fazer com que o assoalho pélvico desce. Então, eu vou inspirar
Vou soltar o ar suave entre os lábios, fecha aqui, traz e sente o que acontece aqui dentro da sua pele. Muito bem. Faz uma respiração de pausa. De novo. Ativa as escápulas. Puxa o ar, ó. Abre costela. Solta o ar. Vai fechando a sua costela devagar. Vai pressionar o pé no chão. E agora você vai imaginar que tem um OB dentro do canal vaginal que você vai segurar esse OB suavemente. Vai trazer ele 1 centímetro para cima, na direção da sua cabeça. Amanda, o bumbum tá contraído. É normal? É, minha linda. Porque, ó, se eu ficar com o quadril assim, com o bumbum arrebitado, ó, isso aqui não tá ativado. Então, quando eu destravo, trago um dedo para cima, o que aconteceu? Ativou aqui o glúteo. Ativou a coxa. Ativou a cinta abdominal. Então, é para eu ficar o dia inteiro assim? É. É para eu andar assim? É. Eu ensino tudo isso no meu grupo, né, de 3 meses lá, do meu grupo de mentoria. Como é que eu vou andar e manter isso aqui ativado? Como é que eu vou fazer exercício e manter tudo isso ativado? E aí, o que acontece quando eu fico o tempo todo assim? A bunda despenca, cai, né? Ela vai descendo lá pela prega glútea. Aí, outra coisa, vocês viram aqui? Esse contorno que eu tenho, lógico que é do formato do meu corpo também. Mas se eu não tivesse esse trabalho aqui, a minha cintura já tinha sumido. Aí, o que acontece, então? Eu trabalho os músculos da cinta, né? O músculo da cinta, o transverso. Lembra que eu falei que o transverso faz isso? Que ele fecha esse espaço? O que vai acontecer com a minha cintura? Vai afinar. Essa é uma das coisas que as minhas alunas percebem assim, que é mais visível. Que antes tudo isso aqui era fofo, era mole, né? E que ela colocava o dedo assim, ó, tudo afundava. E depois o que vai acontecendo? Isso aqui tudo fica firme, né? Tudo firme e a cintura vai afinando por conta do pélvico e postural, né? Que um influencia no outro. Tanto a minha cinta abdominal influencia na minha cinta pélvica, lembra que é uma cinta também, quanto a minha cinta pélvica também influencia na minha cinta abdominal. Tá bom, então vamos lá. Agora, de novo, eu vou respirar, vou empurrar o pé para baixo e vou trazer o meu assoalho pélvico para cima. Eu sei, minha linda, que esse exercício é mais difícil. Por quê? Porque eu estou contra a força da gravidade, que empurra o meu assoalho pélvico para o chão, e eu estou querendo trazer o assoalho pélvico para cima. Então, lá naquele programa que eu faço de 3 meses, a gente começa nas posturas deitadas. Deitada, depois sentada, depois de 4 apoios, depois em pé. Por quê? Porque eu sigo o desenvolvimento neuropsicomotor, certo? Então, vamos lá. Então, eu sei que é mais difícil de trabalhar em pé, porque tem a força da gravidade. Mas bora lá. O que eu sinto aqui dentro da minha pelve? Ó. Pelve olhando para frente, na mesma direção dos meus ombros, ativa as escápulas, respira devagar, abre costela. Solta o ar. Desce o pé para baixo, olha a pelve no neutro, vai fechando a costela e sente o OB. Segura o OB, segura o canal, segura o canal, segura o canal, aqui nessa posição. Segura o canal. Por isso que às vezes vocês veem alguns stories meus e tá lá. Segura, sente o canal, sente o canal, sente o canal, porque a gente tá fazendo esse exercício. Lá da cinta de segurar. O que a cinta faz? A cinta pélvica. Ela vem, o elevador vem para cima, do primeiro para o segundo andar e fecha o canal vaginal. Por isso que a voz de comando é essa. Então, não é prende o xixi, é ativa o canal vaginal. Você não vai fazer exercício de pilates, né? De yoga faz muito mula banda, né? As bandas. Contrai o mula banda, que são os esfíncteres. Então, sinto lhe dizer que você só está fortalecendo o músculo do esfíncter que prende o xixi. O músculo que traz o assoalho pélvico para cima e deixa sua bexiga no lugar, o seu intestino, o seu útero no lugar, é esse músculo aqui, que é a cinta pélvica, que fica aqui. Então, yoga, por isso que as instrutoras de yoga têm aquele índice alto, né, que a gente viu na pesquisa lá no começo da live, de incontinência urinária. Por quê? Porque elas só estão trabalhando esfíncter. Então, aperta e solta, não é pompoarismo, não é exercício de reeducação de assoalho pélvico e não é exercício de tratamento de incontinência urinária e nem de prolapso, que é de queda de bexiga. O que traz os órgãos para o lugar? Esse músculo que é interno, certo, meus amores? Então, não adianta ficar, contrai, relaxa, aperta lá embaixo do esfíncter. Então, de novo, a última vez. Pés olhando para frente,
Joelho olhando para frente. Se o seu joelho roda para dentro, gira ele para fora. Beleza, para a sua patela olhar para frente. Pés na largura do quadril, olhando para frente, sem rodar o quadril, né? Quadril e tronco no mesmo alinhamento. Ativa as escápulas. Você não vai fazer bico quando soltar o ar, por favor. Então, inspirei, abre costela. Para frente, para o lado e para trás. Solta o ar, vai fechando nas 3 dimensões, pressiona o pé para baixo, traz o assoalho, prende a benoit. Se você tiver com uma benoit, segura o AB, segura o AB, segura o AB. Sente a ativação aqui dentro da sua perna. Acabou o ar? Relaxa. Muito bem. Vamos lá. Sentada. Como é que é sentada? Deixa eu dar uma bola. Então, para você fazer um trabalho sentado, eu preciso ter. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ó. Para quem está no YouTube. Então, se eu ficar de lado, o meu joelho tem que estar no mesmo ângulo, ó, 90 graus com o meu tronco. Então, o joelho tem que estar na mesma altura do quadril. Se o meu joelho estiver muito para baixo, né, não vai facilitar o trabalho do assoalho pélvico. E se eu tiver com o meu quadril mais baixo, ó, o meu joelho vai ficar mais alto, também não facilita o trabalho do assoalho pélvico. Então, mantenha 90 graus. Você vai fazer na cadeira, você vai fazer na bola, né? E aí, o que eu vou fazer? Como que a pelve é no neutro, ó, se eu puxar o zíper, o que aconteceu? Essa distância diminuiu, a minha coluna virou um C. Se eu arrebitar demais, ó, aumenta a curva da minha lombar, meu quadril rodou para frente. Então, roda o quadril para trás. Ó, inclinei para trás, inclinei para frente. Inclinei para trás, inclinei para frente. Inclinei para trás, inclinei para frente. E o neutro é quando este ossinho aqui mais saliente do quadril e o pubis estão no mesmo plano. Vai ter curva de lombar? Vai. Olha lá a curva da minha lombar. Eu estou com a pelve no neutro. Tem curva de lombar. Porque se eu retificar, ó, eu já rodei o quadril para trás, ó. Para ficar retinho assim, na minha coluna, é porque eu rodei para trás. Né? E se eu rodar demais, ó, eu vou arrebitar. E se eu encaixar demais, vai retificar. Para minha pelve ficar no neutro, ó, tem uma curvinha de lombar. Certo? Vamos respirar. Então, esse ossinho e esse, ó, eles estão no mesmo plano. Aí eu vou sentir os meus isquios, ó. Põe a mão lá embaixo. Sente os ossinhos do quadril. Dá uma balançadinha para lá, para cá. Ó. Sentiu que os seus isquios pressionam os seus dedos? O que são os isquios? Esses ossinhos aqui, ó. São ossinhos aqui que precisam ficar no solo, no apoio, certo? No solo, que a gente faz muito exercício sentado, eu tô no automático. Então, esse ossinho aqui, ó, vai ficar apoiado. Porque se eu encaixar o quadril, ó, o que vai apoiar? O cóccix, aqui. Passei batom na minha pelve de tecido. Aqui, né? E se eu inclinar muito para frente, o que eu vou apoiar? A parte da frente do meu isquio. A minha coxa, o osso da coxa, o fêmur, a parte da frente, né? E se eu rodar demais, ó, eu vou apoiar no isquio. Não vai ter assoalho pélvico nem ativado, nem aqui, nem aqui. Então, tem que estar no isquio. Como que a gente faz? A mesma coisa, ó. Pelve no neutro, ativa as escápulas. Pé bem apoiado no chão, 90 graus. Inspiro, abre costela. Solto o ar, fechando costela, cabeça para cima, isquio para baixo. E crescendo a coluna, que é importante, porque ativa todos esses músculos de postura, ó. Coluna, abdômen, né, e assoalho pélvico. Sente o que acontece lá dentro da sua pelve. Inspiro suave. Solta o ar. Fecha as costelas, sem você rodar o quadril, sem fazer isso aqui. Fecha a costela, ó, meu ombro não mexe, não sai daqui. Fecha a costela, desce o isquio, empurra o isquio, empurra o isquio, empurra o isquio e sente o que acontece dentro da sua pelve. Agora a gente vai pôr o assoalho pélvico. Vou sentar de frente. Pés na largura do quadril. Ombros e quadril na mesma direção, sem fazer torção. Ativo as escápulas, pelve no neutro. Esse ossinho e esse, ó, no mesmo plano, tá? Então, inspirei, abre costela. Solta o ar.
Empurra o isquio para baixo, sente o apoio do pé no chão, fecha a costela e sente o que acontece lá dentro da sua pelve. Faz uma respiração de descanso. Agora a gente vai. Desce o isquio, traz o elevador. Imagina que o assoalho pélvico é um elevador de 10 andares. Você só vai trazer esse elevador para o primeiro andar, para o segundo andar no máximo. Não é para subir uma vez até o 10º andar. Então é tudo suave. Qual que é o segredo? Respirar devagar. Não fazer bico para fazer o exercício. Então, inspiro, abre costela. Desce o isquio, traz o elevador para o primeiro andar, sente o canal, imagina que está segurando um OB, isquio para baixo, isquio para baixo. Quanto mais você pressionar os isquios, acima do quadril no chão, mais o seu assoalho pélvico fica ativado. Mas, Amanda, eu estava na metade da respiração e já o assoalho pélvico desceu. Tudo bem, minha linda, é assim mesmo no começo. Por quê? Porque você não tem resistência. Esse músculo não suporta ficar contraído por muito tempo. Ele está fraco. Então, ele vem, aí ele cansa. Ele vem, ele cansa. Em pé piorou, né? Porque daí o que você começa a fazer quando você não usa o assoalho pélvico? Você começa a usar esfíncter lá embaixo. Aí prende o xixi. Você vai prender o xixi, fechar o pum, né? Segurar o pum, para você tentar compensar o que você não tem aqui, ó, de força do assoalho pélvico. Então, é muito comum. Então, de abdômen, né? A mulher contrai a barriga. Ela não tem força lá embaixo, no assoalho da pelve, ela ativa a cinta abdominal ou reto abdominal para compensar aquilo que ela não tem lá embaixo de assoalho pélvico. Então, por isso que a gente vai trabalhando muita consciência corporal, mas muita mesmo durante, né, esse programa de 3 meses que eu faço com as minhas alunas, com essa mentoria em grupo, para a gente ter essa consciência. O que é que eu estou trabalhando? O que é que eu estou ativando? E aí a gente vai treinando para que a gente ganhe tanto força, potência de esfíncter, né, até para fazer os movimentos do campo ar, quanto a gente vai treinando resistência desses músculos de postura. Vocês viram? Quanto de tempo eu posso ficar o dia inteiro sentada assim? Eu não vou desabar. Porque se eu desabar, o que acontece com a minha cinta? Foi passear. Tem assoalho pélvico nenhum. Nem a cinta da barriga, nem a cinta lá embaixo. Foi tudo em passear. Certo? Então, vamos lá. Respondendo aquelas perguntas, né? Que estava lá nos meus posts. Pedalar fortalece ou prejudica o assoalho pélvico? Depende. Depende de quanto tempo você está pedalando, de quanto tempo é a sua prática de pedal, né? E do tanto de carga que você coloca também para pedalar. Por quê? Porque eu estou pressionando o meu assoalho pélvico o tempo todo. Imagina 40 quilômetros, 60 quilômetros, 80 quilômetros. Quantas horas são de pedal? Então, você imagina o tempo todo que você está fazendo pressão lá no seu assoalho pélvico. Aí a mulher tem perda de xixi, às vezes não percebe. Até durante a pedalada, eu já escutei muito isso. A mulher falar assim para mim, nossa, eu estava pedalando e fiz um pedal lá de 80 quilômetros. E não percebi que eu me mijei toda, nem senti. Quando eu desci da bike, que eu vi que eu estava tudo molhada, que não era só suor, estava com cheiro de urina. E tinha escorrido por tudo na bike, né? Porque ela nem percebeu. Então, você imagina a sobrecarga que tem sobre o seu assoalho pélvico. Tá, mas Amanda, e daí? Eu nunca vou poder pedalar? Não, não é bem assim. Você vai ganhando consciência quando você faz um trabalho desse pélvico postural. Depois que você aprendeu como você manter o assoalho pélvico ativado, você vai conseguir fazer o seu pedal. E outra, eu não recomendo mais do que 90 minutos. Eu também adoro pedalar, gosto de pedalar. Mas eu não faço mais do que 1 hora e meia. Imagina quanto tempo, ó, de sobrecarga fazendo isso aqui, com o seu assoalho pélvico, né? E quando a gente inclina muito o tronco para frente, você também desativou o assoalho pélvico. Tem alguém que está pedalando de maneira adequada? Porque eu vou pedalar, eu vejo o povo pedalando assim, ó. Tá lá, desse jeito, pedalando com a coluna, né? Assim, não vai ter cinta nenhuma ativada. Né? Ah, mas eu posso inclinar o tronco para frente? Pode, você pode pedalar. Eu pedalo assim, mas eu não inclino demais. Eu inclino um pouco para eu manter tudo isso aqui, né? E aí eu vou sentindo que o meu assoalho pélvico está ativado. O que mais que eu recomendo? Que você alterne tempos sentada em pé. Pedala um pouco sentado, depois você levanta e pedala um pouco em pé. E vai alternando essa postura. Não fique muito tempo só sentada.
Faça um pouco de pedal, eu vou descer, estou numa descida. Aproveita a descida, fique em pé na bike, dá um alívio para o seu assoalho pélvico, mas fique em pé com o joelho destravado e as suas cintas ativadas, tá? Não é para ficar em pé com o joelhão travado lá atrás e o seu quadril rodado para frente, certo? Destrava o seu joelho, lembra que destravar? Só de sair daquele ponto de travamento lá atrás. O que mais? Como executar os movimentos de maneira correta enquanto eu estou fazendo step, quando eu danço, quando eu faço corrida. A mesma coisa, meus amores. Precisa ter a pelve no neutro o tempo todo. Não fazer fechamento de esfíncter, tá? Ah, mas eu sinto que o esfíncter está fechado. Lógico. Quando eu estou com a pelve no neutro, as minhas duas camadas do assoalho pélvico, elas trabalham. Não tem como separar, elas vão trabalhar. Só que eu não estou fazendo força de prender o xixi, igual a gente faz no yoga, né? Que você faz, eu faço, eu pratico yoga. Né? Agora eu estou fazendo uma formação de yoga terapia hormonal. Nossa senhora, yoga terapia hormonal, assim, ó, quase todas as posturas tem uma banda. Né? Que é para fazer subir a energia, né? E depois a gente direciona a energia para o ovário, para a hipófise, para a tireoide. Mas, enfim. Não é fechar, não é aquela força de fechar o esfíncter com força. Ah, eu estou com a pelve no neutro, eu sinto que o meu assoalho subiu, que o meu canal está um pouquinho fechado, que tem um pouquinho de pressão lá, que segura o pum e que segura a entrada da vagina e o xixi. Não é uma coisa assim enorme, né, de força máxima. Porque daí você está ativando músculos de potência. Mas eu sinto que tem uma ativação das duas camadas de músculo, certo? Vamos respirar? Alguma dúvida? Estou vendo que um monte de gente já passou por aqui na live. Eu não pretendi que essa live demorasse tanto, era para ser mais rápida. Aí eu me empolgo, ó. Aqui. A contração pélvica é válida em todos os treinos? A Adriana Pádua Rodrigues está perguntando. Então, minha linda, não sei que horário que você chegou aqui dessa live. Você entendeu o que é ativação de assoalho pélvico? E o que é ativação de esfíncter? Não é para fazer fechamento de esfíncter durante o seu treinamento, é para ativar a cinta. E aí eu vou fazer isso o tempo todo. Por quê? Porque ele é músculo de resistência, é músculo de postura. Músculo de postura tem capacidade de ficar ativado o dia inteiro sem cansar. Só que é com treino, a gente vai treinando para que eu ganhe essa resistência. O que acontece no começo? Eu ativei o assoalho pélvico, ele cansa, ele desce. Dali a pouco, a hora que ele descansar, e se eu tiver com a pelve no neutro, ele sobe de novo. Dali a pouco, vai passar uns segundos, né, uns 30 segundos, um minuto, sei lá quanto, ele vai descer de novo. Eu falo que é a dança do assoalho pélvico. Igual a dança da coluna. Ó. Vocês viram que eu estou sentada aqui numa bola e estou o tempo todo, ó, com a minha postura, né, ativada, com os meus músculos de abdômen, de coluna trabalhando, de assoalho pélvico também. Não estou desse jeito, não desabei. Eu fico assim horas, o dia inteiro. Às vezes eu dou oficina lá de 4 horas e fico o tempo todo assim. O que acontece? Se eu não tenho resistência, cansa. Você mesmo, aí. Ai, a fisioterapeuta, mano, falou que tem que ficar, né, com tudo isso aqui ativado. Aí você senta sobre os seus isquios, né, lindos. Tô sentada sobre os ossinhos, ó, dá uma balançadinha. Sente a ativação dos ossinhos. Aí sentei aqui, nos isquios. Aí, dali a pouco, a minha coluna começa a dói, cansa, pesa e você desaba. Dali a pouco, a hora que descansou, que parou de incomodar a coluna, você lembra de novo da postura. Aí eu ativo de novo a postura. Dali a pouco, ai, cansa, queima, chega a queimar, né? Quando a gente não tem força, resistência para manter a postura. Aí você desaba de novo, fica a dança da coluna, que eu chamo, né? Que é uma dança da coluna, que eu fico assim, e volta, e vai, e volta. A mesma coisa o assoalho pélvico. Ele vai vir, dali a pouco ele cansa e vai descer. Aí ele vem, ele cansa, ele vai descer. Quando que eu vou conseguir manter um tempo maior? Quando eu fizer esse treinamento e que eu vou ganhando. Sabe aquelas posturas que a gente fez, sentada e deitada e em pé? Você pode fazer todo dia. Exercício, músculo de resistência pode ser treinado todo dia. Músculo de potência, não. Você sobrecarrega o músculo, em vez de você contrair ele, fortalecer, ele fica fadigado. Aí, o que acontece? Faz treinamento de esfíncter todo dia lá. 3,
6 de 10 contrações de esfíncter potente, todo dia. Quando você vai na academia, o seu professor de educação física, lá, o seu personal, ele deixa você fazer treinamento de glúteo, de agachamento todo dia, de abdômen todo dia? Claro que não, né? Por quê? Porque não pode. Músculo de potência tem que ter um dia de intervalo, 24 horas, 48 horas, na verdade, né? Eu vou fazer hoje, amanhã não, depois de amanhã. Aí, o que eu faço se eu fizer esse treinamento todo dia? Você vai fazer sobrecarga desse músculo, vai levar ele à fadiga. Aí, a hora que ele precisar fechar o esfíncter, quando você for espirrar, ele não responde, ele está cansado, ele está fatigado, aí você tem perda de xixi. Aí, o que eu escuto um monte da mulher que faz treinamento errado e faz todo dia? Piora a perda urinária. Por que piora também quando eu estou indo na academia todo dia, estou fazendo os exercícios o tempo todo com o esfíncter ativado? Você está sobrecarregando seus esfíncteres. A hora que você for tossir, que você precisar deles, eles não vão responder. Você vai ter perda de urina também por conta disso. Certo, meus amores? Entenderam? Ficou claro? Então, potência a gente alterna os dias. Resistência a gente vai alternar. Deixa eu ver outra pergunta. Treinos em fortalecimento de quadril, joelho, etc. Tá, nós vamos chegar lá. Se der tempo. Nossa, já deu 1 hora de live aqui. Bom, como resolver os escapes? Então, tá. Então, entenderam? Ó, como é que eu vou fazer os treinos de step, de dança, de corrida? Pélvico neutro, as duas cintas, né? Cinta abdominal e cinta pélvica ativadas. Certo? E por que eu perco urina durante... Como evitar a perda de xixi durante as aulas de jump? Se você tem incontinência urinária, o que é o recomendado? Não faça atividades de salto, de impacto, enquanto você não reeducou seu assoalho pélvico. Por quê? Porque você está fazendo isso aqui, ó. Toda vez que a gente salta, eu jogo, deixa eu lembrar, 10 vezes o meu próprio peso, fazendo assim no meu assoalho pélvico, no meu joelho, na minha lombar, ó, daqui para baixo, joelho, tornozelo. Então, quando eu estou fazendo o jump, ainda dá uma aliviada, não é 10 vezes o peso, porque ele é mais elástico. Mas penso que deve ser, sei lá, pelo menos 5 vezes. Então, se eu peso 60 quilos, toda vez que eu salto, eu jogo 600 quilos lá em cima do meu assoalho pélvico, da minha bexiga, né, do meu útero, fazendo assim lá para baixo. Lógico que vai ter impacto. Então, como que a gente previne as perdas de xixi durante o jump? Com reeducação de assoalho pélvico e de postura. As cintas trabalhando junto. Não tem como eu fazer isso sem fazer uma reeducação de postura. Certo? Aí eu vou evitar a perda. Então, se você tem incontinência e não está tratado, não, esse assoalho pélvico não tem um assoalho pélvico funcional, né? Se você tem perda de xixi, uma vez ou outra, sinto informar na minha língua que você já tem, né, incontinência urinária. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai evitar, né? Vai reeducar esse assoalho pélvico para voltar a bexiga para o lugar, para os músculos fazerem essa sustentação dos órgãos e eu não ter os escapes, as perdas de xixi. O que acontece? Com o tempo, só piora. Não tem como melhorar sem você fazer um trabalho adequado. Yoga não é tratamento de incontinência urinária, pilates não é, o que mais que o povo acha que é? Dança do ventre, acha que é tratamento de incontinência urinária. Não é. O que é tratamento? Fisioterapia pélvica, tá? Eu trabalho com exercícios. Eu prefiro trabalhar com exercício, eu prefiro que a mulher aprenda a conhecer o próprio corpo, a sentir essas camadas, a sentir as camadas do abdômen, a cinta abdominal, e aí ela vai usar isso durante o dia a dia dela. Né? Se ela faz só eletroterapia, tá? E depois, quando ela não tá? Lá na eletroterapia, da fisioterapia. Como é que funciona esse assoalho pélvico? Então, por isso que eu faço um trabalho assim, com exercício. Corrida, mesma coisa. Cada vez que a gente corre, é 6 vezes. O meu, não, é 3. 3 vezes. Ah, isso tudo tem estudo, tá, gente? Se vocês quiserem, eu só não lembro agora onde que foi que eu vi isso, mas tem estudo feito para comprovar que toda vez que eu corro, a sobrecarga é de 3 vezes o meu próprio peso. Toda vez que eu salto, é 10 vezes o meu próprio peso sobre o meu assoalho pélvico, lombar, quadril, né? Articulação de quadril, sacroiliaca, joelho, tornozelo, tudo. E a circulação também, né? Sofre com isso. Qual era a outra pergunta? Como resolver os escapes de xixi que pioraram depois que eu comecei a correr? Isso eu escuto muito. Ah, depois que eu comecei a fazer corrida, agora toda hora que eu vejo que eu perdendo xixi.
E tem mulher que ela não se dá conta, que foi depois que ela começou a correr. Aí eu começo a perguntar, mas quando que foi isso? Como que era antes? Como que era depois? O que que teve no meio disso? Aí que ela, eu comecei a correr. Como é que eu vou resolver? Fazendo uma reeducação de assoalho pélvico, você não vai deixar de fazer jump, salto, crossfit, treinamento funcional. Não estou falando que não é para fazer. Você pode fazer, desde que você tenha um assoalho pélvico funcional e uma boa consciência corporal, e você vai fazer os saltos todos com essas cintas ativadas. Você vai fazer os saltos, você vai fazer os exercícios de força, de carga, tudo com essas cintas aqui ativadas, cinta abdominal e cinta pélvica. Quero aprender. Então, tá, como é que eu vou resolver da corrida? Reduzo o assoalho pélvico e quando eu estiver correndo, eu vou correr com as cintas ativadas. Então, tô lá, ó, correndo. Eu não gosto de corrida, né? Mas quem gosta, eu ensino as minhas alunas. Eu ensino as minhas alunas como correr, como subir escada, como fazer musculação, crossfit, o que elas quiserem com o assoalho pélvico ativado. Mas é um trabalho de muita consciência corporal e de treinamento, né? De coordenação desses músculos, de respiração também, que é muito importante, né? De toda essa região de diafragma trabalhar. E força, e flexibilidade, e resistência, e coordenação e controle, agilidade desses músculos aqui do assoalho pélvico, certo? Tá, qual a próxima pergunta? Eu quero aprender a fazer abdominais com ativação de assoalho pélvico. Como é que você vai fazer? Você vai deixar a pelve no neutro. Esses exercícios mais práticos, hoje a gente fez várias demonstrações de como que a gente vai fazer como que eu vou fazer lá na academia. Ó. Vou fazer um exercício em pé. O que eu tenho que fazer? Destrava o joelho, puxa o zíper um dedo para cima. Eu tenho até um vídeo, vários vídeos nas minhas redes sociais falando. Como que eu vou fazer aqui, por exemplo? Vou fazer de braço. Tudo isso aqui é ativado. Aí eu deixo o joelho. E toda vez que a gente roda o joelho para frente, ó, o glúteo ativa. Então, já estou com o glúteo ativado. Aí eu vou rodar o joelho, vou inspirar, vou pressionar o pé para baixo, ativar todos esses músculos aqui, ó, de postura, de bumbum, coluna, abdômen, assoalho pélvico. Aí eu vou fazer os treinos de força, tá? Em pé. Sim, de bíceps, de tríceps. Tríceps, normalmente a gente faz assim, né? Ou põe o pé para frente ou não. Aí, ó, isso tudo tem que descer como um todo. Então, minha coluna. O que tem que impor? Quando eu estou com a pelve no neutro, eu tenho uma curva de lombar. Lembra que eu falei, ó? Puxo o zíper. Olha o que aconteceu com a minha lombar quando eu puxo o zíper. Colou lá no meu rolinho. Né? Se eu arrebitar demais, olha o aumento da curva. Assim, acho que fica até mais fácil vocês entenderem, né? Quando eu rodo, ó. Rodei a minha pelve para frente. Fiz isso aqui. Rodei para trás, ó. Rodei para trás, lombar colou. Se eu fizer na parede, faça isso na parede, para vocês verem. Puxa o zíper. O que acontece com a sua lombar na parede? Cola. Rebita o bumbum. Olha a distância que fica. E quando a minha pelve está no neutro, ó, é isso aqui. Tem uma distância pequena, ó, minha mão passa, não está colado. Então, eu vou fazer inclinação de tronco, por exemplo. Ó. Eu vou destravo o joelho olhando para frente, pelve no neutro, esse assim, esse no mesmo plano. Aí eu vou fazer tríceps, né? Cola aqui, tira a escápula. Não faz bico, para não sobrecarregar o seu assoalho pélvico e você empurrar seu vestido para baixo. E aí eu vou fazer isso aqui, né? Eu faço com uma perna na frente e outra atrás. A mesma coisa. Tem vídeo meu explicando como é que eu faço. Bíceps. O que mais a gente pode fazer? Elevação, né? Dos dois lados, a mesma coisa. Tudo isso aqui é somado, pé no chão, tá lá. Eu vou fazer agachamento. Como é que a gente faz agachamento? Imagina que tem uma barra aqui, ou sem barra, né? Agachamento livre, ó. Vou. Destrava o joelho, roda o joelho para fora. Quando a gente roda o joelho para fora, o glúteo ativa. Inclina o tronco um pouquinho, ou aqui, ou eu posso fazer aqui, ou só um pouquinho para frente, ó. Pelve tá no neutro. Rebitei o bumbum um pouquinho, a pelve no neutro. Aí eu vou descer, lembra? Que a gente também não pode ultrapassar lá, né, o meu joelho e volta.
Então, estou fazendo de levinho, ó. Fui e voltei. Seguro uma laranja. Isso é muito importante. Lembra que a distância aqui, ó, eu tenho que segurar uma laranja. Se eu fizer assim, ferrou com a minha cervical, né? Daí eu vejo o povo fazendo assim, ó, agachamento desse jeito. Né? E desce, mas, ó, isso aqui não é nem uma laranja, é um melão. Então, ó, seguro uma laranja aqui. Eu vou empurrar o joelho para baixo, pé no chão, ativei todos esses músculos e desci. Inspiro, fecha a costela, pé no chão, voltei. Ó, e vai, se eu colocar aqui, ó, vocês vão ver que a minha pele está no meio o tempo todo, ó. E desce e volta. E desce e volta. Ó, o joelho não sai do lugar onde ele estava. Empurra o pé e volta. Certo, meus amores? Abdominal, né? Que ficou faltando. Você vai. Ixi, como é que eu vou fazer? Não consigo baixar essa câmera, eu acho. O último, aí a gente termina essa live que já ficou enorme. Tem uma mulher aqui, né? Não consegue falar pouco. Eu me empolgo, porque eu amo isso que eu faço. Vamos ver. Isso. Vai deitar. Vira de lado, de barriga para cima. Não estou vendo lá em cima. O que eu faço? Ó. O que está apoiado no chão? Meu sacro. Ó, tem uma curva aqui. A minha pelve não vai mexer. Ó. Esse assim e esse mais ou menos no mesmo plano. A minha pelve fica estática. Ela não se movimenta. Quem que movimenta? O meu tronco. Aí eu vou inspirar, ó, segura a laranja, não é o limão, não é a jabuticaba, que é para segurar. Então, segura uma laranja. Inspiro, abre a costela. Solta o ar. Sacro no chão, traz o assoalho pélvico e subiu, subiu, subiu e voltou. Eu trabalho com isometria. Muita isometria. Eu não faço exercício abdominal de isotonia, que são aqueles que trabalham força, né? Que você vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Então, eu trabalho muito mais isometria, que é para trabalhar as cintas. Então, eu inspiro, pelve no chão, traz, sente o canal, sente o canal, sente o canal, sente o canal, sente o canal e volta. Isso é isometria, eu fico um tempo maior, só que eu vou fazer muito menos repetições. Então, inspira, abre a costela, desce o sacro, traz o assoalho para o primeiro andar, sente que está segurando o OB, segura o OB, não é o esfíncter que fecha, o OB, você vai sentir o pé da barriga aqui, ó, fica uma parede, e volta. Inspirei, desce o sacro, fechei, ó, minha pelve não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe. E o que eu tenho que lembrar? Que o umbigo vai para dentro e um pouquinho para cima. Então, eu inspiro, desce o sacro, traz o assoalho e vou subir, subir. Segura a laranja, segura a laranja, segura a laranja, umbigo para dentro, um pouquinho. Não é para colar o umbigo lá. A última. Inspiro, desce o sacro no chão, traz o assoalho, segura o OB para dentro, segura sua bem lá. Ó, laranja, 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 segura e volta. Isso aqui fecha tudo. Então, inspiro. Desce o sacro, traz o assoalho, fecha a costela, o umbigo vai para dentro um pouquinho, não é para colar lá na coluna, acabou o ar e volta. Certo, meus amigos? É isso. O que acontece no abdominal? Você viu que a minha pelve não mexe? O que eu vejo, às vezes, o povo fazer quando vai fazer abdominal? Faz isso aqui, ó. A hora que você puxou o zíper, você desativou o assoalho pélvico. Por quê? A sua lombar colou no chão. Não tem mais assoalho pélvico ativado. Então, não adianta nada eu fazer 500 abdominal assim, ó, e puxar com o zíper puxado. O que aconteceu quando o zíper está puxado? Olha a altura desse pubis, que está lá em cima, e o quadril está aqui embaixo. Como que é a pelve no meio? Ó, eles estão no mesmo plano, o apoio está aqui, ó, no sacro. Eu subo, ó, e a minha pelve não mexe. Eu subo e a minha pelve não mexe. Lógico que você vai subir menos, porque você não está roubando, né? Aqui, quando você faz isso, você rouba. Então, você não vai roubar, não é o
Outro músculo que vai trabalhar, e você está trabalhando o cintar, né? Então, estou trabalhando o cinto, a minha pelve não mexe. Quem é que sobe? O meu tronco subiu. Não é a minha pelve que rodou e fez isso aqui, ó, para eu aproximar a costela de quadril, certo? Espero que tenha ficado claro para vocês. Conta para mim, o que vocês acharam? O que vocês aprenderam com esses exercícios? E já deu mais de uma hora que a gente está aqui conversando. Eu tenho os meus compromissos, que também estou atrasada. Eu trabalho num grupo de atendimento espiritual e já devia estar a caminho. Então, coloquem as suas dúvidas, né? Se ainda ficaram dúvidas a respeito, vocês podem me mandar no direct, me mandar suas questões, né? Conta para mim, faz esses exercícios de outra maneira. Faça os exercícios com toda essa ativação pélvica, e aí você me conta o que foi que mudou, né? Se você melhorou a sua percepção, se você agora consegue trabalhar com o seu assoalho pélvico acionado, ativado, se você percebeu a diferença, se melhorar nos escapes, as perdas de xixi, conta para mim que eu vou ficar muito feliz em ter o seu retorno. Então é isso, meus amores.